aí, moçada desenrolada? Estamos juntos aqui mais uma vez para ver o fim da ditadura militar. Encerrando aí esse módulo para que fique claro para você que muitas heranças, moçada, da ditadura militar ainda se fazem muito presentes no nosso cotidiano. Ora, o ano de 1979 é uma espécie de divisor de águas, porque eu tenho a saída do general Geisel e a entrada do Figueiredo na presidência. Figueiredo, de cara, já diz que vai acabar com a ditadura, que vai passar o poder para um presidente civil. Não disse se haverá eleições diretas ou não, mas que um civil irá lhe suceder no comando da República. Fica claro o enfraquecimento da ditadura, porque o Geisel, no final do seu governo, acaba com o bipartidarismo, restaura o pluripartidarismo. O Geisel, ele acaba com o ato institucional número 5, dando maior independência para o Congresso Nacional. As pessoas não tinham mais tanto medo assim da ditadura militar. Uma das provas disso é que olha só, antes do Figueiredo, ou melhor dizendo, do Geisel, acabar com o bipartidarismo, isso aqui corria na rua, ó. Há certas coisas na vida que de ver eu sinto pena. Casar com moça falada, olha aqui, roubar santo de novena, tirar esmola de cego e ser eleitor da arena, que era o partido de apoio ao regime militar. Uma coisa dessa, no ano de 1969, 70, era inimaginável. O indivíduo que publicasse isso ou falasse abertamente, ele ia para o pau de arara, ele ia levar choque, ele ia ser preso, se duvidar morria por estar falando abertamente contra o regime militar. Isso aqui as pessoas diziam na esquina, diziam na faculdade, falavam em todo lugar. Não há mais tanto medo da repressão, porque o regime militar enfraqueceu. A sua grande força estava no desenvolvimento econômico. Com a crise do petróleo, com a crise do milagre econômico, morreu aquele apoio popular em massa. Não há mais o amor pela pátria, o ufanismo imbatível criado entre 69 e 71. Há uma grande ansiedade da população, da sociedade, por mudanças, não apenas na política, mas no seu cotidiano econômico. Vivíamos uma profunda crise, tanto que a década de 80 é chamada de a década perdida, porque se não bastasse o choque do petróleo com a criação da OPEP, na década de 80, você tem a guerra Irã-Iraque, dois dos maiores produtores mundiais de petróleo que fazem o preço dos seus derivados dispararem. E isso afeta o Brasil assim cruelmente. Ora, se eu quero mudança econômica, eu sei que esse governo militar não vai fazer. Então que saiam os militares. A prova maior dessa crise é que os militares aceitam sentar para negociar duas coisas: o retorno dos exilados e a libertação de quem estava na cadeia por crime político. É nesse momento que a oposição ao regime militar e a presidência da República sentam na mesa para negociar a lei da anistia. A lei da anistia foi uma ideia que, obviamente, partiu de quem? Partiu da oposição ao regime. O que é que eles queriam? Uma anistia irrestrita e geral. Todo mundo acusado de cometer crime contra a ditadura militar seria perdoado. Todo mundo que estivesse no exílio voltava, ficha limpa, nenhuma acusação. Todo mundo que estava na cadeia solto, ficha limpa, nenhuma acusação. Em meio às negociações para que isso se concretizasse, os militares da chamada linha dura, que era a moçada mais severa no trato aos opositores, tiveram uma ideia que foi brilhante para eles e terrível para a memória do Estado brasileiro. Qual era? Perdoaremos todos os crimes políticos perpetrados pela esquerda. Mas a lei da anistia deve servir também para os militares, ou seja, os torturadores, os assassinos, aqueles que abusaram do poder que estava em suas mãos, cometendo absurdos contra a vida humana, também seriam perdoados. Até hoje, pessoal, mais de 350 pessoas são considerados desaparecidos políticos. Foram presos e desapareceram. Não existe isso, ninguém desaparece. Foram mortos, mas o Estado brasileiro até hoje não deu satisfação aos familiares destes
para onde foram levados seus restos mortais, onde estão e que devolvam-se à família para que seja enterrado. A polêmica em torno disso é tão forte ainda hoje, da punição em relação aos militares, tanto que os chargistas encontram aí fonte de inspiração para os seus trabalhos, onde mostra a justiça acalentando os militares, o sono tranquilo da impunidade e colocado em prática pela lei da anistia. O que houve na realidade foi isso aqui, ó. Os militantes de esquerda foram presos, torturados, desapareceram e foram executados. Os militares não passaram por nada disso, pelo contrário, executam esses crimes, mas também são anistiados. Qual é o argumento dos militares, torturadores e assassinos? Não fui eu que fiz. Eu fiz isso obedecendo uma cadeia de comando. Havia um superior que me obrigou a fazer. Fui lá e o fiz. E aí o superior diz o quê? Não, eu dei a ordem a ele porque a ordem do Estado deveria ser mantida. Por isso o uso da violência. Galera, diante dessa contradição da anistia para quem foi torturado e para quem torturou, o resultado veio recentemente. Entre os anos de 2012 e 2013, foram criadas inúmeras comissões da verdade. Primeira comissão da verdade da Câmara dos Deputados e do Senado, Câmara dos Deputados, Deputados Federais e o Senado, e depois várias Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores estão criando as suas comissões da verdade para investigar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Não apenas durante a ditadura militar, que isso fique claro para você. Aluno do desenrolado.com não é uma coisa dessa não. A Comissão da Verdade vai investigar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro na era Vargas, 37 a 45, e na ditadura militar, 64 a 85. Então a Comissão da Verdade tem 2 períodos de investigação. Era Vargas, ditadura militar. Tá claro isso? Uma coisa que você deve lembrar também, a Comissão da Verdade não pode punir criminalmente os militares. Eles podem encontrar todas as provas do mundo de quem foi torturador, assassino, que esquartejou corpos, que ocultou cadáveres. Ninguém pode ir para a cadeia por causa disso. Por quê? Porque a lei da anistia de 79 ainda está em vigor. A única possibilidade dos militares que cometeram crimes na era Vargas e na ditadura militar serem punidos seria a revogação da lei da anistia. Ah, professor Mariano, mas é uma lei. Em países vizinhos ao Brasil, como Argentina, Uruguai, Paraguai, que passaram também por ditaduras militares, essa lei da anistia existiu, foi extinta e militares foram punidos. Até presidentes da República foram punidos. O caso mais famoso foi a prisão domiciliar do general Augusto Pinochet, ditador chileno. Beleza? Então o governo do presidente Figueiredo, o último governo dos militares, é marcado por uma absoluta crise econômica, resultado de questões internacionais, mas também de incompetência do seu governo, pela lei da anistia, que permite o retorno dos exilados e a soltura dos presos políticos que vão atuar livremente. A segunda coisa que mais marca o seu governo, campanha diretas já. Uma coisa que deve ficar em sua mente, a campanha diretas já é apartidária. Você não tem os partidos da época, o PT, PMDB, PDT, ninguém teve a ideia de fazer a campanha das diretas já. É um movimento popular iniciado em 1983 em Goiânia e que explodiu em 84. Em 84 é quando o movimento das diretas já vai para as ruas e alcança 1,5 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, todas as capitais movimentando, há toda uma comoção nacional para que fosse aprovada uma emenda constitucional e que fosse permitida a eleição direta para presidente. Um deputado federal, Dante de Oliveira, apresenta o projeto de lei que vai ser votado e, infelizmente, ele não é aprovado. Não é aprovado porque você tinha os deputados e senadores do PDS, Partido de Apoio ao Regime Militar, que votam contra, e você tem aí nada provado, mas
muitos indícios de suborno em larga escala por parte de políticos e empresários que não queriam a realização de eleições diretas em 84, porque seria permitir que elementos de oposição ao regime militar, como Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, chegassem ao poder. Eles queriam a transição do jeito do Geisel, lenta, gradual e segura. E aí, por pressão dos militares, suborno, conchavos políticos, a emenda Dante de Oliveira não passa. No entanto, o governo Figueiredo sequer lança um candidato militar à sua sucessão. O Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, será o candidato identificado com a ditadura militar e o Tancredo Neves será o candidato de oposição ao regime militar. Tancredo Neves tinha quase uma certeza que ocuparia a presidência, tanto que ele apoiava as diretas, o movimento popular, como ele apoiava também as eleições indiretas, que era o que o Figueiredo queria, porque ele era o principal nome da oposição. Havia ganho esse status junto à população ao lado do doutor Ulisses Guimarães. Ora, doutor Ulisses Guimarães já deixava claro que seu maior interesse era a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte e que ele, de fato, irá presidir. E o Tancredo Neves seria o chefe do poder executivo no Brasil. Ocorrem as eleições indiretas, o presidente eleito é Tancredo Neves, com apoio de José Sarney, um antigo aliado da ditadura, mas como era adversário de Maluf, resolveu apoiar o Tancredo Neves, acaba sendo eleito vice-presidente e, por uma questão improvável do destino, Tancredo Neves vem a falecer antes de tomar posse e um aliado da ditadura militar, o José Sarney, acaba ocupando a presidência e sendo responsável pela transição entre a ditadura e a democracia no Brasil. Ok? Aluno desenrolado, aqui é a certeza da aprovação. Um abraço, até a próxima.